qual seria a melhor edição que você poderia indicar da Sagrada Escritura para que as pessoas possam ler e estudar? A melhor Bíblia é a que tem na sua casa. Certo. Em primeiro lugar, não fazer dessa pergunta uma desculpa para não ler a Bíblia. Eu não tenho. Eu não tenho a do Peregrino, eu não tenho a de Jerusalém, a da Ave Maria tá cara. Não. Primeira coisa, ler a Bíblia todo dia. Primeiro desafio que eu faço para você que está nos ouvindo. Aceite o meu convite de amigo. Leia a Bíblia todos os santos dias. Leia a Bíblia. Por onde começar? Pelo Novo Testamento, Evangelho de Mateus. Independente do grande professor Cláudio Rufino, do meu clube de leitura, que eu vou mencionar ainda há pouco, independente se foi a missa, se a liturgia do dia, não, leia o Novo Testamento. Conheça, tenha intimidade com a palavra de Deus, sobretudo com a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Com a Bíblia que você tem à mão. Se você tem na mão a Bíblia pastoral, não interessa. Agora, se for aquela cheia de figura, que seja aquela. E você não tem acesso, tudo bem. Agora, segundo ponto. Quero comprar uma nova Bíblia, quero investir um valor para comprar uma nova Bíblia e começar uma leitura sistemática num curso, num clube de leitura ou com essa proposta que eu fiz. Tá? Eu lhe recomendo a Ave Maria. Bíblia Ave Maria. É a Bíblia mais popular que nós temos e cuja linguagem, sendo fiel aos originais, é bela e é fluente e se entende. E não se perde em tecnicismos acadêmicos. Certo. Deixa isso com a gente. Deixa isso, esse problema joga pra gente. O hebraico, o grego, esqueça isso. Eu imagino que o público que está nos ouvindo é um público que ama nosso Senhor e quer conhecer a palavra de Deus. A mais acessível, a meu ver, é a da Ave Maria. Tá? Você quer fazer um estudo da Bíblia. Você quer uma Bíblia de estudo, uma Bíblia comentada. Aí eu lhe recomendo duas. Tá? A de Jerusalém, que é uma Bíblia mais preocupada com a precisão de cada palavra, sem deixar de ser fluente. Sim. Foi a Bíblia que eu mais estudei na vida, pessoalmente. É uma Bíblia que é considerada academicamente a mais aceita para ser citada em trabalhos científicos no campo da teologia, no campo da filosofia, no campo da sociologia, da história. Jerusalém. Mas eu gosto muito, muito mesmo da Bíblia do Peregrino, por dois motivos. Primeiro, embora tenha havido uma comissão de exegetas, de teólogos e de biblistas, um único homem, o padre Alonso Schockel, espanhol, isso também é importante porque está próximo do português, que era um grande estudioso da poesia hebraica. O Antigo Testamento é poesia, as pessoas esquecem disso. Não só os Salmos, o livro de Jó, né? Um livro que rima, eram palavras que se cantava. E hoje há estudos sobre como se cantava, embora aproximados, porque não dá para saber pelo texto massorético. Então, o padre Alonso Schockel, um erudito de primeira grandeza, que estudioso dos Salmos, traduziu de forma coesa toda a Bíblia e a comentou do ponto de vista espiritual, que é o que importa, que é o decisivo. Então, a Bíblia do Peregrino é uma maior zona, acessível, comparável com essas. Capa dura não chega a R$100, se tiver R$100. Na minha livraria estava R$100, eu acho, com desconto. Editora Paulus. Tá? E você tem o texto bíblico no primeiro quarto da página e o resto é comentário. É isso mesmo. Mas o comentário não afugenta, não assusta. Porque é um comentário espiritual que mostra Cristo no Antigo Testamento, que é o mais importante de entender no Antigo Testamento. Porque as pessoas leem o Antigo Testamento e falam assim, e daí? O que isso tem a ver? O que isso tem a ver com a minha fé, com a minha vida, com Cristo? Tem a ver. Isso faz parte da pedagogia histórica de Deus se revelando e educando o seu povo, inclusive você. Isso. Você é um Moisés, você é um Davi, você é um Ruth, você é Esther, você passa por essas experiências, pela tipologia, enfim. E estão falando de Nosso Senhor e Nossa Senhora, constantemente. Então, um erudito desse nos ajuda a degustar espiritualmente o texto. Então, Ave Maria, Jerusalém e Peregrino, né? Se você tivesse que escolher, eu diria o Peregrino. Eu acho que aí eu digo o Peregrino. Essa pergunta me foi feita, eu acho que umas 1.800 vezes. Nossa. Muitas vezes. E primeiro eu percebi que era uma desculpa para não ler. Ah, mas então eu não tenho do Peregrino, então eu não vou ler. Eu não tenho R$100 para comprar do Peregrino, então eu não vou ler. Não, leia o que você tiver. Mas tem R$100 para comprar um hambúrguer. A da CNBB é muito... Hã? Mas tem R$100 para comprar um hambúrguer. Tem.
A quarta que eu recomendo, que é a litúrgica, isso eu acho muito importante. A que nós lemos na Santa Missa, Que é da CNBB. é da CNBB, é muito boa. Muito boa. Muito boa. A última edição é melhor ainda. E tem bons textos introdutórios e boas notas, sem pesar o texto. Eu gosto também porque quando se vai à Santa Missa, lendo constantemente ali a da CNBB, o texto é sempre o mesmo dali, do próprio lecionário, não é? Tanto dominical como semanal. Então, isso também, no meu caso, ajuda muito, né, a ter essa familiaridade. Agora, você tem um curso que é o Clube de Leitura Católica da Bíblia. Você abre inscrições para que as pessoas possam fazer. É um itinerário de leitura diária da Sagrada Escritura. Exatamente. Em um ano. Em um ano. Qual foi a ideia aqui? Eu tenho muitos cursos na internet. Certo. São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, História da Igreja, Platão, Aristóteles, filosofia em geral, etc. E eu percebi que os alunos ficavam relativamente desassistidos em relação à frequência de aulas, ao que ler. Assistiam às aulas, mas não tinham um bom rendimento ou aproveitamento. Até que eu tive a ideia, influenciado por uma amiga chamada Mariana Brito, que é uma grande influencer também, de fazer um clube de leitura. Ela tem já, acho que 5 anos. Dela, para mim, foi precursor. Ela foi a minha Batista, São João Batista. Não querendo me comparar com o Nosso Senhor, mas ela veio antes de mim. E aí, a ideia dela é a seguinte, ela tinha um livro por mês. Legal. E eu criei no ano passado o clube de leitura, com 12 livros, incluindo santos, filósofos, apologetas, etc. E deu muito certo, Guto, porque as pessoas leram. Então eu percebi que eu tinha uma quantidade expressiva, graças a Deus, de alunos leitores. Eu pensei, meu Deus, o Senhor me deu essa possibilidade de fazer com que milhares de pessoas lessem. Então, o que eu vou escolher? Aí eu estava pensando em Santo Agostinho, Santo Tomás, Santa Teresa, Santa Teresinha. Falei, peraí. Em quem eles se basearam? Eu ia fazer o clube de leitura dos santos. Foi anunciado, inclusive, teve lista de espera. Vida dos santos. Falei, peraí. A fonte de tudo é a Escritura. E aí eu comecei a estudar a Bíblia, não só há muitos anos eu a estudo, faz parte da minha pesquisa, da minha investigação, mas em como torná-la didática, em como mostrá-la como um livro coeso, como uma unidade, como vê-la a partir da tradição da igreja, o que a igreja diz da Bíblia, a história da Bíblia. Então eu comecei a montar um quebra-cabeça até me tornar apto, até me sentir preparado para lançar neste ano, e as inscrições estão abertas agora em janeiro, até 31 de janeiro. Por quê até 31 de janeiro? Porque é um projeto de 1 ano. Então, se você começar 1º de fevereiro, você vai acabar 31 de janeiro do ano que vem. 365 dias. Então, eu pesquisei vários métodos de leitura da Bíblia em 1 ano. Tem vários métodos disponíveis. 1, 3, 5 anos. Né? E eu pensei que mais do que 1 ano é muito. Se eu falar assim, Guto, vamos fazer um projeto de 3 anos? Você assim, 3 anos? Eu não sei nem se eu vou estar vivo ano que vem. Essa é a frase. Todo mundo fala isso. Não é verdade? Não sei nem se eu vou estar vivo. E aí, eu pensei, é possível ler a Sagrada Escritura e entendê-la em 1 ano. Então eu criei um plano de leitura da Bíblia, inspirado em teólogos americanos, principalmente o Jeff Cavins, que o podcast religioso número 1 dos Estados Unidos é o Catholic Bible in a Year, do padre Mike Schmitz, que lê... Sim, conheço. Excelente. Claro que o meu plano é muito inspirado no dele. Legal. Só que com uma grande diferença, que eu respeitosamente divergi dele. É que ele lê um texto principal, ele lê um salmo e uma leitura paralela. E, a meu ver, isso confunde. Então, no meu plano, não tem uma segunda leitura paralela, a não ser um salmo ou um livro sapiencial como Provérbios, que não confunde. Você não confunde o salmo com o evangelho. Sim. Você precisa de 2 coisas diferentes. Aliás, o salmo é mais para uma oração e o Provérbios, por exemplo, é mais para uma reflexão moral, mais direta. Então, eu peguei, inspirado no plano deles, em outros planos, e tracei um itinerário que começa com o Evangelho de Marcos. Então veja só como funciona, você que vai entrar no nosso clube de leitura católica da Bíblia. Você tem, nos 8 primeiros dias, tá? 2 capítulos de Marcos por dia. São 16 capítulos de Marcos. Isso dá 7 minutos, Guto. 10 minutos. Isso quer dizer que na semana que vem, você entrando hoje no nosso clube de leitura católica da Bíblia, você terá lido o evangelho considerado mais antigo. Há controvérsia sobre isso. Que é o Marcos, que é o pequenininho, segundo.
E você já tem uma introdução messiânica, aí você tem uma aula. Eu dou aulas de acordo com os módulos. Os módulos, na sua maioria, são os livros da Bíblia. E há 14 livros narrativos da Bíblia. Livros que contam uma história. E você vai entender não pela teologia abstrata. Você vai entender por uma narrativa clara. Por exemplo, Gênesis de 1 a 11. Isso aqui é o mundo originário, como eles chamam. Como o Jeff Cavins chama, e eu apropriei, citando a fonte, obviamente, o primeiro módulo. Então você vai ter a história da criação do mundo, de Adão e Eva, da queda pela serpente, Caim e Abel, o dilúvio, a Arca de Noé e a Torre de Babel. Esses 6 acontecimentos eu vou explicar para você claramente o que você leu, de forma bem didática e objetiva. Depois a gente vem para Gênesis de 12 a 50, a história dos patriarcas. Abraão, Isaac, Jacó e José. 4 grandes patriarcas do Antigo Testamento. E eu vou lhe explicar como se fossem 4 capítulos de um módulo, porque isso eu sei fazer. Assim, ler uma obra, entender, ler os comentadores e explicar, foi um dos dons que Deus, eu tenho que reconhecer, me deu. Eu não posso enterrar esse talento. Então, quando eu vejo que Deus me deu esse talento, eu quero usá-lo para disseminar a palavra de Deus e a compreensão da palavra de Deus. Então eu convido enfaticamente você que está nos ouvindo a participar do nosso Clube de Leitura Católica da Bíblia. Muito bom. Cujo diferencial é um plano e saber que daqui a um ano, se você for fiel e perseverar, você terá percorrido esse labirinto, que às vezes não é fácil de entender, e aí você está à vontade, entende o que é a Bíblia, entende quais são os livros, as histórias, as correntes, e aí você se situa na missa, se situa na liturgia. Esse é o meu desafio, como eu disse, porque você pode perguntar assim, eu não consigo, você tem 10 minutos por dia? Essa é a questão. O plano de leitura é gratuito. O plano de leitura. Pode aproveitar. Agora, as aulas do clube é que são pagas. O Instagram é prof.Victor Sales Pinheiro. Tá bom, pessoal? Para que você... Lá tem um link, já tem aqui, já está bem destacado na bios.